Fala pessoal, todo mundo sabe que futebol é talento, é raça, é paixão, né? Mas hoje em dia tem um ingrediente secreto por trás da vitória que está num lugar que a gente nem imagina, nos dados. É isso mesmo. Por trás de cada passe, cada corrida, cada gol, existe um universo de informações que está literalmente redefinindo o jogo. Bora decifrar esse código juntos? Você já parou para pensar nisso? A gente vê na TV aquele movimento perfeito, a cobertura de espaço que parece até telepatia. Pois é, não é só instinto. É o resultado de uma análise muito, mas muito profunda. Uma verdadeira coreografia calculada que nasce bem antes do juiz apitar o início do jogo. E a ciência por trás disso é simplesmente fascinante. Antigamente, a análise tática era coisa do técnico, ali, na beira do campo, com o olho treinado. Hoje a história é outra. A gente está numa era em que a ciência de dados e a ciência do esporte andam de mãos dadas para desvendar os segredos do jogo, transformando a intuição em pura informação. Então, vamos lá. O que é tática, afinal? De um jeito bem simples, é como um time gerencia três coisas fundamentais: o espaço no campo, o tempo de cada jogada e, claro, as decisões de cada jogador. Tudo isso com um único objetivo em mente: vencer. É, no fundo, a arte de organizar o caos. Ok, mas como é que a gente consegue capturar essa organização toda? Como é que a gente transforma o caos em algo que dá para medir? A resposta, claro, está na tecnologia. Hoje, é possível rastrear absolutamente tudo o que acontece no gramado. E não é uma tecnologia só, são várias trabalhando juntas. Tem câmeras super especiais que a gente chama de sistemas óticos que seguem cada jogador. Tem sensores de GPS, tipo do celular, só que muito mais precisos, costurados nos uniformes, e até sistemas de radiofrequência ajudam nessa coleta massiva de informações. Tudo em tempo real. O resultado disso tudo é o que a gente chama de dados de rastreamento posicional. Pensa num mapa do campo como se fosse um videogame. Essa tecnologia dá a coordenada exata, o X e o Y, de todos os 22 jogadores e da bola, dezenas de vezes por segundo. É basicamente um filme do jogo, só que contado em números. E a quantidade de informação, gente, é um negócio absurdo. Em uma única partida de futebol, são gerados mais de 2,5 milhões de pontos de dados. Pensa só nisso, 2,5 milhões de registros para apenas 90 minutos de jogo. É um volume de informação colossal. E isso nos leva direto para um conceito que está super em alta, o Big Data. A gente tem o volume imenso de dados, como acabamos de ver, a velocidade com que eles são gerados ali, ao vivo, e a variedade, porque a gente mistura dados de posição, dados físicos dos atletas e por aí vai. Beleza, com tanto dado assim, por onde é que se começa a análise? O processo é muito legal. Ele vai do micro, ou seja, do jogador individual, até o macro, quando a gente começa a enxergar os padrões de comportamento do time inteiro. O primeiro passo é olhar para o indivíduo. Quanto que aquele jogador correu, qual foi a velocidade máxima que ele atingiu, a precisão dos passes dele foi boa? Cada uma dessas métricas é uma pecinha do quebra-cabeça. É a base para a gente entender como o time funciona como um todo. E a partir do individual, a gente começa a montar o coletivo. Uma das formas mais interessantes de fazer isso é criando o que a gente chama de rede de passes. Imagina só, cada jogador é um ponto, cada passe entre eles é uma linha conectando esses pontos. O resultado é essa rede, que é tipo um raio-x, o verdadeiro esqueleto tático do time. E essa visualização é super poderosa. De cara, a gente consegue ver quem é o cérebro do time, sabe? Aquele jogador por onde a maioria das jogadas passa. Ou o contrário, né? A gente consegue ver jogadores que estão meio isolados, que recebem poucas bolas. Ela mostra a dinâmica real da equipe em campo. Mas a análise não para por aí nas interações de 1 para 1. Se a gente der um zoom out, se a gente olhar de mais longe, os dados permitem uma coisa incrível: enxergar o time como se ele fosse uma coisa só, um organismo vivo que se move de forma coordenada pelo campo. E uma ferramenta para isso é o tal do centroide da equipe. O nome parece complicado, mas a ideia é bem simples. Imagina que a gente pudesse resumir a posição de todos os 11 jogadores em um único ponto no mapa do campo. Esse ponto seria o centroide. É como se fosse o centro de gravidade do time. E é aqui que a coisa fica maluca. Quando a gente analisa o movimento dos centroides dos dois times ao mesmo tempo, a gente percebe que eles estão conectados. Um avança, o outro recua. É uma dança sincronizada, um balé tático onde o movimento de um time influencia diretamente o do outro. E essa dança coletiva também pode ser medida pela área de superfície do time. Olha só que diferença clara. Quando está atacando, o time se expande. Os jogadores se espalham para criar espaços. Já na defesa, acontece o exato oposto. O time se compacta, todo mundo fica mais junto para fechar os espaços e virar uma muralha. E olha,
Tudo isso que eu falei já é realidade nos grandes clubes. Mas a colaboração entre diferentes áreas da ciência está levando a análise tática para um patamar totalmente novo, que está moldando o futuro do esporte que a gente tanto ama. Nesse futuro, duas áreas são parceiras fundamentais. De um lado, a ciência do esporte, que traz o conhecimento do jogo, a teoria, e pergunta por quê. Do outro, a ciência da computação, que chega com o poder de processamento e pergunta e se, usando algoritmos para achar padrões que o olho humano jamais conseguiria ver. E é exatamente na junção dessas duas áreas que a mágica acontece. A teoria do esporte dá contexto para os padrões que os computadores encontram, e os algoritmos dão para os cientistas do esporte as ferramentas para testar suas ideias numa escala que antes era simplesmente impossível. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Uma pergunta para o futuro. Com a importância cada vez maior da análise de dados, da inteligência artificial, será que um dia o grande diferencial tático de um time não vai ser um jogador de carne e osso, mas sim um algoritmo? Fica aí a reflexão. Bom, a revolução dos dados no futebol está só começando. Se essa nossa conversa abriu a sua cabeça para um jeito novo de enxergar o jogo, não esquece de deixar aquele like pra gente e de se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Beleza? Até a próxima!